Então, para quem decidir temperar, lembrando que é mais tempo, são mais processos, é assim as formas que eu fazia, ok? Então, seguinte, a gente vai pegar, separar uma porção, no caso, eu separei 400 gramas, e o macete é o seguinte: tradicionalmente falam que é para colocar 20% do chocolate em temperatura ambiente, mas aqui a gente vai colocar 35%, no caso, multiplicar por 0,35. Então aqui no caso, para 400 gramas, ficou 140 para a gente manter em temperatura ambiente. Aqui eu peguei a parte maior que a gente vai derreter e até coloquei uns segundinhos no micro-ondas para poder deixar ele macio para a gente picar ele, tá? Não precisa ser super pequenininho, é só colocar em quadrados menores para a gente conseguir derreter de uma forma uniforme, ok? Então eu passei para a derretedeira, essa comum da BWB, se eu não me engano, e vou colocar o link aqui para vocês. E essa parte aqui, que a gente vai manter em temperatura ambiente, a gente vai cortar ela, não coloca ela no micro-ondas, ela vai ficar um pouco mais difícil de cortar, e essa sim, uma parte dela pode ficar bem fininho, esse era o meio amargo, então pode ver que ele não é tão macio, ele fica mais esfarelado. Agora a dica é o seguinte, uma parte dele, eu coloquei ali um pedaço, menos da metade, a gente vai sim, coloca uns 10 segundinhos no micro-ondas, 15, para ele ficar macio e a gente vai picar ele em quadrados maiores. É aqui que tá o segredo, tá? Porque em geral, o que acontece? Eu já testei 1000 formas de temperagem, essa de 20%, só que o que acontecia? Eu incorporava tudo e ou não chegava na temperatura correta, ou então chegava, só que ainda estava todo granulado, cheio de pedacinho de chocolate. Então assim a gente vai levar de 15 em 15 segundos até derreter perfeitamente, e aqui eu não tô usando o termômetro para vocês verem como dá para fazer sem. Eu vou deixar aqui para quem tiver o termômetro, mas eu fazia sem mesmo, era só com essas dicas, tá? Então derrete bem até ficar bem líquido, vocês vão sentir quentinho a base, e aí vocês vão adicionar o chocolate que tá bem picadinho. Então mistura, essa parte realmente demora bastante, eu até prefiro fazer no banho-maria inverso, que eu vou passar em seguida para vocês, mas dessa forma dá para fazer também. Então a parte que ficou bem picadinha, não tem precisão exata do quanto que vai ficar super picado, quanto não, mas essa mais picada é a que a gente coloca primeiro. Depois que se dissolver totalmente, tá? Totalmente mesmo, e tiver 100% liso, a gente vai acrescentar esses pedaços maiores. Então aqui a gente vai mexer igual. Por que eu faço dessa forma? Como eu falei pra vocês, se a gente acrescentar tudo super picado, pode acontecer de chegar no ponto ele não começar mais a ficar tão homogêneo, e aí a gente vai ter a massa toda granulada, tá? Então aqui o segredo é o seguinte, sem termômetro a gente vai colocar no pulso e a massa precisa tá, a massa, né, que eu digo, aí o chocolate precisa tá friozinho, tá? Não é pra tá morno, é pra tá levemente frio. Então a gente vai colocar aqui esses pedaços maiores que sobraram. Então tá vendo? A gente consegue ter a massa lisa, chegar na temperatura correta, principalmente aí no verão que é mais difícil. E aí aqui a gente segue o processo normal, tá? Essa parte de instrução de como faz, eu deixei lá no vídeo da cobertura. Então aqui eu tô só mostrando pra vocês realmente como eu faço o processo da temperagem. Essa outra forma seria o banho-maria inverso. Então depois que a gente deixou ele super derretido, a gente vai passar para outra tigela, em especial de metal inox, e vai colocar aí uma toalha por baixo. Cuidado para não ter nada molhado, ok? Eu costumo colocar umas 2 pedrinhas de gelo, não mais que isso, porque ele também não pode esfriar tão rápido, e aqui a gente vai mexendo. É mais rápido do que da outra forma que eu passei anteriormente, eu prefiro dessa, tá? Então aqui, mesma coisa, a gente vai testar no pulso, quando tiver friozinho, é só tirar com cuidado, secar bem e passar de volta para a derretedeira. Caso ele volte a levemente endurecer, pode ir de 10 segundos no máximo, porque ele não pode esquentar demais, senão vai ter que refazer o processo, tá? Gente, é isso e vocês vão ver que dessa forma fica perfeito, perfeito. Olhem o brilho dessa casquinha, tá? Não tem erro, é isso. E com essa dica de colocar um pouquinho a mais naquele que a gente coloca a percentagem, fica perfeito e a garantia de que vai dar certo. Olhem o brilho, gente. Ficou impecável, né? Melhor do que quando a gente compra a barra de chocolate ainda. Então, esse foi, né, em sequência, o primeiro e a segunda opção.